gordo! Garoto! Pô, Fala aí. Vou começar um pouco em português, a gente fala um pouco em inglês também. Ok. Tem muita gente no Brasil que quer... Pô, ontem ficou, pô, a gente já fala um pouco português. Eu falei, tudo bem, eu falo com o gordo em português e inglês. Até porque você mora aqui nos Estados Unidos, né, pô? Então tem que falar inglês também, né? Exato. É isso. Meia E, meia. pô, gordo, obrigado, cara, por dar esse prazer de voltar o tempo um pouco atrás, de, pô, nos seus, vamos dizer assim, primeiros passos do jiu-jitsu, de ver o quanto que você cresceu de estudante a lutador, a professor, a um líder. E, pô, foi muito legal que eu escrevi aqui no papel, falei assim, pô, tem pessoas que eu não converso há um tempo, mas estão sempre na minha cabeça, fizeram parte da minha vida, me melhoraram como pessoa, me melhoraram como no meu jiu-jitsu. E, pô, de forma alguma eu não podia deixar de, pô, tinha que falar contigo, porque você é um cara que está lá nas origens, lá na época, no comecinho, lá na Barra, né? Então, pô, não só você faz parte da minha história, fez a sua própria história e faz parte da história do jiu-jitsu. Então, alguns anos mais na frente, as pessoas vão olhar para trás e falar assim, pô, várias pessoas que tiveram uma influência muito positiva no jiu-jitsu e na vida delas. E você, sem dúvida nenhuma, pô, participou da vida de muitos campeões aí que não seriam campeões nenhum se não tivessem passado pela sua mão em termos de serem seus alunos. Então, cara, eu queria agradecer de novo e voltar um pouquinho no tempo, porque tem coisa até que eu não sei, pô, não me lembro, faz muito tempo. Ah, Como é que foi, Gordo, o teu começo no jiu-jitsu, cara? Quando é que você começou a treinar jiu-jitsu? então vamos lá. Quem foi a primeira pessoa que te introduziu o jiu-jitsu? Primeiro agradecer você a oportunidade, que foi meu professor, uma das pessoas que com certeza tem mais influência no meu jiu-jitsu aí, e você e os seus irmãos, né? Do meu começo, e vou contando do começo, você vai lembrar e vai ver. Na realidade, como foi comigo, eu que lembro melhor que todos, né? Você lembra que da minha proximidade com o Ralph, Daniel Russo, a gente estava sempre junto, eu, Ryan, Ralph. Lembro, pô. Eu conheci vocês antes de eu conhecer o jiu-jitsu, né? Na realidade. Lá para 80 e pouquinho, 84, 83, a gente ia muito para Teresópolis. Eu com o Daniel, a gente carnaval, a gente ia sempre para Teresópolis, e eu acho que foi lá que eu comecei a ter um pouco de contato com vocês. E em 85, mais ou menos, acho que foi, com certeza, 85, a gente estava um dia na Casa do Alto, eu não me lembro se você estava, né? Até porque eu não conhecia muito vocês, assim, eu tinha mais era contato com o Daniel Russo, o Ryan, Joselito, o Renzo. E na Casa do Alto, ali de Teresópolis, e que tinha aquela academia, né? Aquele tatame. E Era o Crowley que dava aula. mas era um fim de semana, né? Não estava tendo aula, a gente estava lá e eu não sabia jiu-jitsu, mas a gente brincava de jiu-jitsu, né? Na praia, que seja, as brincadeiras da garotada ali, da gente, na malheira de jiu-jitsu. E a gente se embolou ali no tatame. Eu dei um embola com o Daniel, assim, eu me lembro, e um com o Joselito. E o Rigan viu. Daí o Rigan perguntou, pô, tu treina onde? Daí eu falei, na realidade eu não treino. A gente brinca de jiu-jitsu, né? Daí ele falou, não, pô, gostei do teu treino aí. Começa a treinar na academia, então, segunda-feira. Tu sabe onde é que é a academia ali? No Legado Marcel, não sei o que. Eu falei, lógico, eu moro ali do lado. E eu comecei a treinar. Foi basicamente isso. Assim, meu primeiro contato mesmo com a academia, né? Foi ali no Olegário. Quem me dava aula era o Carlinho, teu irmão, Carlinho Soneca. Ele é que dava aula assim para aula de 5, eu não me lembro, mas era uma aula que tinha 5 da tarde. E eu acho que o Carlinho Grace, ou não sei se o próprio Riga, puxava a aula dos avançados, que era às 7 horas. Tinham vários horários. O Carlinhos dava aula mais para os iniciantes. Acho que era o Carlinhos que dava. Foi a aula que eu fiz ali, até a faixa azul, treinei muito com ele. Eu ia de manhã, às vezes, com o Zé Beleza e
Aí você está... Na realidade, quem me deu a primeira aula, a aula era do Carlinhos Soneca, mas assim, o Carlinhos me mandou para o canto, né? E quem me deu a primeira aula foi o Johnny também. O Johnny me ensinou saída de montada, o Sotogari, saída de montada, e aquela, acho que é uma passagem de guarda simplesinha assim. Eu me lembro bem da primeira aula ali, eu não sabia nada, mas já tinha um instinto, né? E foi ali o começo. Eu tinha 15 anos, foi de 85 para 80, final de 85, acho. Pô, que grupo que tinha, hein? Pô, Joselito, Russo, Daniel, Ryan, Renzo, Ralph. Nossa, isso já aí andava junto ali. já era. E, pô, nesse início, a gente não tinha na época assim tantos campeonatos de jiu-jitsu quanto se tem hoje em dia, né? Eram campeonatos muito espaçados, às vezes 2 por ano, 3 por ano, acho que no máximo. Sim. E nesse seu desenvolvimento assim, em jiu-jitsu, pô, quais foram, vamos dizer assim, porque você foi exposto a tantos professores, então naquela época quem que tinha? Porque, pô, tinha na academia. Então, vamos lá. Assim, os professores de faixa preta já, né, que eu me lembro, era o Carlinhos Grace, mas o Carlinhos estava numa fase, eu não sei se vai se lembrar, que ele estava muito em Vargem Grande ali estudando, então ele não ia todo dia. Eles compraram a casa, exato. Quem estava na academia todo dia, assim, faixa preta, era o Carlinhos Soneca, né, e o Riga. O Zé Beleza... Eu não era preta, não. Você não, você era roxo. O Zé Beleza era marrom ainda. Eu vi o último campeonato de marrom do Zé Beleza. Mas o Zé Beleza já era professor, dava aula de ginástica ali e dava aula de jiu-jitsu também. Então, e o Crowley e o Hillion iam, mas não sempre também, né? Então, acho que basicamente faixa preta era o Carlinho, o Crowley, o Hillion, o Rigan e o Soneca. Mas, assim, eu me lembro assim, você já era instrutor, né? Faixa roxa, acho que o Roger também, o Johnny ainda vi ele de azul, né? Essa primeira aula que ele me deu, ele era azul, mas já era instrutor também ali, né? A gente estava sempre... normalmente a primeira aula era passada sempre para a gente dar. E, pô, ninguém treinava todo dia, né? Às vezes de manhã e de tarde. Exato. E, pô, dali da casa, quanto tempo depois, você treinando ali, que a gente foi para Espaço Vital na época, você lembra? Depois que começou. Eu não tenho certeza, já, mas eu acho que foi por volta de 87 para 88, porque eu ainda era azul. Eu peguei a roxa logo no começo da Espaço Vital ali. Então, eu peguei a roxa com 18 anos. Isso foi 88 para 89. Então, acho que 88 a gente foi para casa, para Espaço Vital. Acredito. Mas eu me lembro que depois, algumas aulas que eu dava para aquele Bragança, lembra? Um aluno individual, você ia me ajudar. Você começou a me ajudar também em várias aulas. Então, eu conto essa história às vezes. Você não vai se lembrar, com certeza. Eu estava te ajudando uma aula para o Bragança. Isso foi a única vez que eu dormi na minha vida. Eu vi ele estrangulando. Eu estava ensinando para ele estrangulamento na guarda. E ele eu lembro. atacando estrangulamento, e eu, assim, só fazendo posição, no caso. E eu dei uma apagada. E você falou, gordo, eu, hã? Aí se você dormiu, eu falei, não, acho que não. E foi a única vez que eu dormi, eu nunca dormi treinando. Meu irmão, foi engraçado, porque estava ali só esperando o cara apertando. Eu me lembro bem do Bragança. Eu encontrei ele muitas vezes ali, andando ali no Olegário depois, assim, também. E, pô, já você não é só um aluno da academia. Eu acho que pela proximidade de amizade que você tem com todos da família, pô, sem dúvida nenhuma, você já é parte da família. Então, pô, já começou ali já amigo desse grupo, veio para a academia e continuou, ficou mais amigo ainda. E que eu me lembro era o cara que apartava as brigas, segurava os outros. Falava, não, deixa de brigar, não faz isso. Então é o cara que era o homem de evitar a confusão com esse grupo. Acho que do grupo ali, eu e o Daniel. Eu e o Daniel era mais tranquilo. Eu ficava com mantinho, todo mundo falava, é isso, meu irmão. Pô, deixa disso. Como é que foi, gordo? Pô, treinar numa academia dessa com tantos professores bons e conviver, pô, você não é amigo, você é da família, é mais um irmão da família. Como é que foi isso para você? Porque você não só participava do jiu-jitsu na academia
e também continuava o jiu-jitsu fora da academia, na convivência com todos. Como é que foi toda essa experiência que você começa a adquirir, as conversas, e tudo de uma certa forma relacionado ao jiu-jitsu? Como é que foi crescer, aprender o jiu-jitsu? Pô, tava na hora que tinha as porradas acontecendo lá, pô, tava sempre o gordo, tava... Depois eu vou contar aquela história que tava eu e você, o Ralph, na praia, brigando com o Fabrício. Foi assim, Te lembra? a gente levou os caras pra academia, mas, pô, conta primeiro, como é que foi esse fato de crescer nesse grupo, dentro desse... Pô, Então, é incrível, parar para pensar, cara, tem gente de todos os tipos, todos os sabores, mais sim. nervoso, menos nervoso, mais maluco, menos maluco. Basicamente, eu perdi meu pai muito cedo, né? Com 11 anos, fui criado pela minha mãe, mas assim, ali na Barra, anos 80, a gente foi criado muito na rua, né, cara? Eu vivia na rua, jogando bola e surfando, etc. E desde novo eu era amigo já dos seus primos ali, né? Muito amigo, e dormia muito na casa deles, eles dormiam lá em casa. E era basicamente como família mesmo. Eu morei na casa do Renzo, né? Morei na casa deles durante mais de um ano, ali com 17 anos, 16 para 18 anos, eu morei lá. E mesmo esse tempo que eu não morei, eu ficava mais lá do que na minha casa, né? Era realmente muito próximo e a criação Grace ali, né? A criação na casa da Vera ali, da Vera e da Ana, basicamente, era bem diferente da minha, né? Assim, bem diferente, que eu digo, basicamente a mesma, classe média do Rio de Janeiro. Bem agitada. Era uma casa agitada, o estilo, assim, algumas coisas, por exemplo, tem uma passagem minha, antes de eu fazer jiu-jitsu, foi a única vez que eu e Rai, a gente brigou. Brigou mesmo, saiu na mão. Lá em Búzios, a gente estava, o Carlinho estava, o Robson estava, o pai do Rai, e a gente se estranhou por causa de uma prancha de surf na piscina, alguma coisa, e o Robson veio para mim, só que eu era 3 anos mais velho que o Rai. Então eu tinha 14 e o Rai tinha 11. Não tem como, né? Muita diferença. Não dá. Aí o Robson falou para mim, falou, gordo, o Rai tá muito nervoso, vou botar vocês dois para brigar e você controla ele só dá um controle nele ali, mas eu não sabia jiu-jitsu, né? Daí, na minha cabeça, eu tipo, como assim? O pai botando o filho para brigar com um amigo? Mas é basicamente isso. E, bom, só que a experiência é incrível, realmente me deu muita experiência de vida, eu aprendi muita coisa sobre alimentação, sobre saúde, sobre amizade, família mesmo, muita coisa, cara. E, como você falou, eu levei isso para academia, né, cara? E para sempre, né? É porque muitas pessoas que não conviveram dentro desse ambiente, às vezes tem uma ideia errada. Que uma coisa incrível que tem lá na casa da tia Vera, tia Ana, Poder Renzo, é, minha irmã, muito amor, muita lealdade, entendeu? Muito, porra, cada um olhando para o outro. Se você precisa de alguma coisa, o outro tá ali para te ajudar. Era uma coisa incrível, entendeu? E, pô, crescendo na família, a gente sempre aprendeu que tem que estar pronto para a guerra. Isso aí. Entendeu? Agora, que sempre foi essa união, através até mesmo da desavença, entendeu? Muito. A tia Vera, até hoje, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela, falo com ela sempre que posso, assim, Dia das Mães, ou Natal, minha segunda etc. mãe, cara. É minha segunda mãe. Pô, toda vez que eu ia lá, é incrível mesmo. Então é muito amor naquela casa, muita lealdade, muita laço. Isso aí, acho que como em toda família, principalmente família grande, às vezes tem atritos, né? Mas é muito mais amor do que atrito, né? Pô, faz parte, pô. E, pô, nesse percurso todo, quando a gente mudou para Espaço Vital, eu me lembro que naquela época estava eu e o Zé Beleza, e, se eu não me engano, o meu irmão Carlinhos, como os 3 professores. Que fui eu que fiz o deal para mudar para lá. Sim. Porque a casa tinha que sair da casa. E dali a gente ficou, não me lembro quanto tempo a gente ficou ali, e depois até foi para a oficina do corpo. Sim. A gente ficou ali alguns anos, e aí eu falei com o Carlinhos, falei, pô, Carlinhos, eu tive uma oportunidade, vamos expandir, vamos... E aí a gente fez aquela extensão
da academia da Gracie Barra, com o Big Red, com o irmão dele. Sim. E aí, naquela época, tinha uma galera, eu quero que você me recorde o nome de todo mundo que treinou junto com a gente lá. Então, pô, vamos voltar atrás aí. Eu me lembro que tinha o Velho, Sim. o Velho, Soca, Soca, o Sandro. Sandro, o irmão do Soca, né, o Flávio. Draculino, Flávio, o Tinguinha. Rommel, Tinguinha, Duda. o Duda, tinha o Bruno também, Bruno Severiano que foi. Exato. Quem mais que tem? O Corujito. Curujito. Tinha o Languinho, que também se foi, o Lango, tinha o Sim, Sapão. Languinho, Sapão, né? Languinho, Sapão. Tinha o Sapão faleceu também, cara. Também mandaram um negócio. O Siriema treinava com a gente. Siriema, um amigo do Siriema, o outro, Rafael, que era um comprido também, virou juiz também. Depois, o P3. O Vitor. Era um treino, era Siriema, o Rafael e o Vitor, 3 compridos. E o P3... Então, cara, tinha um... O Leandro, né? O Leandro treinava com a gente. Leandro Montenegro, isso mesmo. Então, cara, tinha um grupo da garotada assim que veio a ser o melhor time de jiu-jitsu, vamos dizer assim, jovem, que ganhava todos os campeonatos. Foi esse grupo aí, você acabou de falar, essa garotada aí era fera. E, cara... Joselito, né? Joselito Russo. Joselito. Eu me lembro que eu e você, eu me lembro que o Ralph queria dar aula, os caras me chamaram uma academia lá no Recreio. Aí eu fui lá, eu não lembro o nome da academia, eu sei que o Ralph começou a dar aula lá. Recreio Center Esporte. Eu acho que você... o Gustavo estava lá, o Gustavo Machado, o Gustavão. Sim, Gustavo. Flamenguista. Eu me lembro que eu arrumei essa academia lá, o Ralph começou a dar aula lá no Recreio. Acho que você foi com ele também? Estava ajudando ele? Foi. Eu dava aula terça e quinta e o Ralph segunda e quarta, alguma coisa assim. Você era o responsável, né? Aí depois eu arrumei um lugar para o Draculino dar aula, que foi no próprio condomínio onde ele morava, né? Esqueci o nome daqueles prédios onde o Draculino morava. Acho que era no Alfa Barra, com certeza. No final da Barra, no Alfa Barra. Aí foi o Draculino e o Joselito. Começaram a dar aula lá. Foi quando o Draculino começou a dar aula. E você e o Sonequinha, vamos dizer assim, eram os meus instrutores que a gente tinha na academia. Se eu não me engano, até que faixa que a gente foi? Chegou até a marrom antes de ir embora? Quando você saiu, eu e o Sonequinha eram os marrom. E eu me lembro que você deu a faixa marrom por Flávio também, irmão do Soca. Eram nós 3 os marrons. O resto eu acho que era tudo roxa para baixo. Eu acho que um dos maiores, se eu pudesse voltar atrás, arrependimentos que eu tive foi não ter mantido essa academia com você. Você e o Sonequinha, que era o carro-chefe, que mantinham ali. Na época chegou a surgir um assunto, mas acho que, não sei se... Tipo assim, eu acho que com certeza as distâncias hoje são bem menores, né, Jean? Assim, da América para o Brasil, né? Na época não tinha muita internet, essas coisas. Não, mas eu acho pelo que você e o Sonequinha na época já representavam como liderança, sim. como da forma com que os alunos viam, olhavam vocês, entendeu? Então os caras respeitavam vocês, dentro e fora do tatame. Aí treinava com a gente também era o Ryan, né, pô? O Ryan tava lá com a gente. Sim. O Ryan também. Estou tentando lembrar, tem alguns nomes que vão voltar na cabeça. E, o Melete, Maurício Melete, lembra? O Fiat. Márcio Fiat, cara, tinha... Já no final, antes de eu vir embora, o Márcio Macarrão treinava lá com a gente. Sim. Tinha, rapaz, só tinha treino duro, hein, bicho? Porra, não tinha moleza. Agora, o mais legal é que desse grupo todo aí, cara, deu poder ver que, a maioria se deu bem na vida, através do jiu-jitsu, e todos continuam amigos, tem essa amizade. Sim. E, nessa época toda, Gordo, dos vários instrutores que você teve, que você passou na mão, das pessoas que você conheceu, você recorda de algumas frases, algumas palavras, algumas passagens que marcaram você de uma forma positiva, que você carrega com você até hoje? Porque, você treinou com e o Carlinhos, com o Rio, com o Rezo, só... Já, eu carrego muita coisa do Carlinhos Soneca, né, de
do início ali, do jeito dele, o jeito dele dar aula. Ele sempre, eu me lembro dele o Soneca fazia o aquecimento todo junto com a gente, o jeito que ele dava aula. A minha maneira, assim, que eu sempre gostei de dar aula é meio que espelhada no teu jeito, que foi a pessoa que teve mais influência, como eu falei. A gente passou mais tempo junto, né? A gente sim, teve um... sim. Porque quando eu comecei, você já era instrutor, né? Então, já estava ali e a gente foi até basicamente final da faixa marrom. Quando você saiu de lá, um ano depois, eu peguei a faixa preta. Talvez 10 meses, alguma coisa assim. Mas o Carlinho Gracie também, o Gracie Júnior, né? Ele teve muita influência nessa parte de... Assim, eu convivi muito com o Carlinho, como eu estou te falando, eu viajava para Búzios antes de eu treinar jiu-jitsu com o Carlinho. Para a casa que a Ana Maria tinha lá e tudo. Em Teresópolis também, a gente ficava na casa do quarto do Carlinho às vezes. Então, o Carlinho tem muita frase marcante, né? Que você vai lembrar também. E o Carlinho tem muitas coisas que ele falava para a gente, até fora do jiu-jitsu, que fica para a vida, né, cara? Como assim, esses dias eu falei uma coisa... como é que ele falava muito? Algumas coisas como ceder para vencer, que às vezes no jiu-jitsu você tem que ceder para vencer, e muita coisa de você aguentar o castigo, né? Enquanto você está sendo castigado e depois você dá a volta por cima. Muita coisa que o jiu-jitsu ensina para a gente, né, cara? E que eu levo para a minha vida mesmo, né? A minha vida é toda 100% relacionada ao jiu-jitsu, assim, entendeu? Não tem nada na minha vida que não seja... Eu tenho outros hobbies, lógico, eu surfo até hoje, mas a minha vida é toda relacionada ao jiu-jitsu. Você esperava, no começo, num certo tempo, viver do jiu-jitsu, como você vive hoje? Então, quando eu entrei, assim que eu entrei, lógico que não, entrei como mais um esporte, como eu jogava futebol e surfava. Entrei para fazer esporte, gostei, né? Da parte de defesa pessoal, né? Até porque eu andava com esse grupo aí. e também da competição, que assim, você deve se lembrar, Sonequinha, assim, eu sempre gostei muito de competição, né? Eu competia no surf também, eu sempre fui competitivo e eu gostava muito. Mas logo, cara, eu me lembro que logo assim, com 19 anos, faixa roxa, assim, que eu comecei ali a meio que te ajudar alguma coisa, eu já tinha na minha cabeça que é isso que eu queria. Eu admirava muito o lifestyle, né, o estilo de vida do jiu-jitsu, o jeito que eu via vocês, né, vindo lá no começo lá do Flamengo, passando o dia na Barra, dando aula e voltando para casa, e aquele dar uma malhada e essa vida saudável é uma coisa que eu sempre admirei, que eu quis desde essa época. Eu me lembro que na época, né, 80, bota aí, eu com 19 anos, 89, 90, não dava dinheiro o jiu-jitsu, assim, né? O Hillion, me lembro bem, o Hillion tinha um Fusca, entendeu? O Renzo tinha um Fiat 147, depois... Eu não tinha carro, andava de ônibus. Você vinha de ônibus do Flamengo todo dia, muita gente não tem noção disso, né? Só que eu nunca pensei, como eu não gostava muito de estudar, não era meu forte, eu nunca estava pensando exatamente ali na parte financeira. Estava pensando em fazer o que eu gostava, entendeu? E é uma coisa que eu educo meu filho até hoje. Até hoje eu educo meu filho nisso, de fazer o que ele gosta. Entendeu? O que você quer fazer da sua vida? Faz o que você gosta. E eu acho que você fazendo bem feito e se dedicando, acaba dando certo. E eu me lembro, teve várias histórias, várias situações que nós passamos de briga. Acho que era uma época que o jiu-jitsu tinha uma rivalidade, na maior parte, saudável, sim, mas tinha uma rivalidade que tinha uns caras que realmente passavam um pouco do ponto. Sim. Então a gente teve essa confusão. Eu me lembro que a gente estava um treino no sábado e, acabava o treino no sábado, a gente, uma quadra da praia, a gente foi para a praia. Aí chega lá na praia, tá o Ralf se estranhando com o Fabrício na época, né? Sim, eu me lembro. O Fabrício já era faixa preta e tudo. O Ralf era faixa roxa. Aí tava aquela confusão. E o Ralf chegou para mim e falou: meu irmão, esse cara, eu tenho que sair na porrada com ele, me leva para algum lugar. E a gente acabou entrando, eu, você e ele, rugou, vai no meio para os caras não brigar no carro.
É, A gente levou buscar para academia e teve aquela confusão toda. isso. Qual a diferença você vê dessa época nossa do jiu-jitsu para o jiu-jitsu atual? Na forma do comportamento das pessoas, mais respeito, menos É, respeito. O que então, você vê de diferente? então, tinha essa rivalidade e acho que era mais fácil, né, de acontecer algum acontecimento desse de né, as pessoas talvez com o pavio mais curto e acho que mudou muito, né, dos anos 80 para cá. Então, eu acho que devido a isso existia mais respeito, porque as pessoas sabiam que uma falta de respeito poderia causar, né, Ia ter que sair na porrada. Exato. Então Falou do o cara, falou mal de respeito e o alguém. medo, as duas coisas, né? Falou mal Hoje de em alguém. dia, eu acho que existe muita gente, tem muita, lógico, muito garoto respeitador aí por aí, mas tem muita gente que também desdenha muito e tipo assim, e sabe que não vai acontecer nada mesmo, porque não pode, porque vai ter polícia, etc. Então eu acho que existisse mais o respeito. Todo mundo se conhecia também, né, Jean? Naquela época, assim, o jiu-jitsu, a gente conhecia todo mundo que fazia jiu-jitsu. Vamos dizer, ninguém era. Todo mundo se respeitava, todo mundo se cumprimentava, mas era um grupo de lá e um grupo de cá. Exato. E no campeonato é que o bicho pegava. Acabou o campeonato, acabou, cada um vai pro seu lado. Eu fiz uma live esses dias com o Libório, bem legal, e a gente estava falando sobre isso, né, cara? Que a gente conviveu no mesmo meio e, assim, mas não era inimigo, mas era rival, né? Então não tinha amizade, não tinha. Entendeu? Mas, cara, essa rivalidade, ela é necessária para que a gente fique bom no jiu-jitsu, pô. Quantos caras a gente fala assim, porra, meu irmão, Perfeito. eu vou lutar com esse cara, pô, quero ter ganhar dele de qualquer jeito. Então, tinha aquela rivalidade para a gente se melhorar no jiu-jitsu, mas não tinha falta de respeito. Com certeza. Por exemplo, nessa época, né, lógico que a Academia de Jacaré já era uma academia forte assim também, mas os maiores rivais, né, a gente queria ganhar do Carson, né? O Carson ganhava os campeonatos e a gente queria ganhar do Carson. E o Carson fez o nosso crescimento ser melhor e mais forte, porque a gente tinha um objetivo, entendeu? O Carson, vamos dizer, a figura do Carson era um inimigo, mas ao mesmo tempo eu adorava o Carson. Eu sempre tive um relacionamento ótimo com o Carson e é um cara que eu sinto falta até hoje no jiu-jitsu. Pô, cara, era o maior respeito, mas é o que eu estou dizendo, aquela rivalidade saudável. Ele era o capitão do outro time, eu queria ganhar daquele time. Então, pô, a maioria das semifinais e finais eram sempre com alguém da academia do Carson. Era a nossa academia. Geração ainda, eu me lembro você, o Johnny, o Renzo, a tua geração mais ainda que a minha, né? Era basicamente você. Meu irmão chegava na final, era alguém do Carson e com a gente. E, pô, agradeço muito, porque se não fosse o Carson e essa rivalidade, eu acho que nós não teríamos o jiu-jitsu que nós tivemos, que nós temos hoje em dia. Sim. E, pô, Gordo, passando toda dessa fase de aluno, pô, foi mó barato que eu acompanhei e vi toda a sua vida igual um filme, desde o começo até hoje. E tem muito pra gente falar ainda. Como é que foi que, pô, você se tornou ainda mais conhecido? Eu sei dessa história, mas gostaria que você falasse. Como criador de uma meia-guarda ofensiva, não uma meia-guarda para segurar. Sim. Pô, fala um pouquinho dessa criação, dessa necessidade de se criar a posição. Eu sei, mas gostaria que você falasse um pouco. Então, resumindo, né, foi uma lesão de joelho ali, que assim, eu não sei exatamente se foi no jiu-jitsu ou jogando futebol, que foi as duas coisas, né? Foram várias lesões uma em cima da outra. E na época, eu não fiz a cirurgia que eu deveria ter feito, que era de ligamento cruzado anterior. E, assim, imobilizava, voltava, o joelho estava sempre ruim. E durante um tempo, mas eu não conseguia, assim, não sei se você se lembra, acho que vocês eram a mesma coisa, a gente não conseguia ficar fora do tatame, né? Tá machucado, mas vai pra academia bater papo. Tá com a perna ruim, treina sem perna. Tá com a mão ruim, faz a mão treina.
Até hoje é meio que assim, né? Então, a minha perna esquerda ficou muito ruim uma época e eu comecei a treinar basicamente só com uma perna, né? Eu deitava e deixava a perna esquerda morta no chão e ficava com a direita. E fatalmente todo mundo acabava caindo na minha guarda, né? Principalmente eu fazia muito isso com o pessoal mais leve, menos graduado, né? Para mim poder me defender ali. E acredito que até minha defesa ficou boa por causa desse tempo, né? Fiz muito ataque lateral também. E daí, só que uma hora você tem que atacar, né? Eu nunca pensei em criar nada. Assim, as pessoas até falam, o criador. Na realidade, eu fui tentando, eu tinha que me defender e fui começando a ir para as costas, em vez de tentar raspar, né? E eu acabei fazendo muito esse underhook, né? Que chama hoje a esgrima, né? E rodando para as costas. Mas, cara, foi o ambiente que tinha ali, essa época que eu estou te falando, faixa roxa, principalmente foi ali na Espaço Vital. Na Espaço não, na Oficina do Corpo. Nessa época da Oficina do Corpo. O ambiente que a gente tinha ali de jiu-jitsu, com você, lógico, de capitão ali, e o ambiente de estudo e de treino e de desenvolvimento de jiu-jitsu ali era muito grande. E todo mundo que treinava ali me ajudou a desenvolver, entendeu? Pô, foi legal, cara. Pô, depois de mulher, que depois que eu fui embora, você foi. Pô, todos os alunos que eu tinha lá, levei para academia lá para treinar com o Carlinhos, ali no Espaço Vital. Mas depois aconteceu que cada um, vamos dizer assim, acabou indo e abrindo a sua academia. Como é que Sim. foi? Você abriu a academia e eu sei Então, que tem muita gente muito boa de jiu-jitsu, muito campeão mundial, muita campeã mundial, que começou a treinar contigo. Assim, pô, quero treinar com o gordo. Porque o sim. gordo, a forma dele ensinar, a didática dele, ele as pessoas estão vendo os resultados nos alunos do gordo que ele está fazendo, que ele está criando. Como é que foi essa transição para você se tornar a sua academia, seu Então, instrutor? Se você puder dar uns nomes de umas pessoas, porque eu falei com o Robsonzinho, ele é, falou, pô, vou treinar contigo. Se eu não me engano, você sim, que deu a faixa preta para ele, o foi. Robsonzinho. Foi, Robson, foi. Então, pô, Então, vamos lá. vários outros. Eu comecei a dar aula, meu primeiro contato de instrutor foi ali com você, ajudando em aula particular e na academia. Eu comecei a dar aula no recreio, lá com o Ralph. Dali do recreio, eu não me lembro exatamente a data, mas eu comecei a dar aula no Clube do Novo Leblon, onde o Edgar dava aula. Eu comecei a dar aula ali e o Soca ficou dando aula no recreio. O Soca acho que se mudou para o recreio, e o recreio era longe para mim, eu ia de ônibus e tudo. O Soca ficou dando aula com o Ralph no recreio, e depois o Ralph veio para a América também, né? E eu fiquei dando aula no Novo Leblon, até o Big Red na casa dele, eu no clube, a gente foi dando aula ali. Então, eu sempre dei aula, depois dei aula na Fisilabor, que era atrás do Novo Leblon, ali onde tinha o Campeonato Atlântico Sul. E eu dou aula desde novo, como eu falei, desde 90, faixa roxa. E, cara, Cara, tem uma coisa que outro dia eu estava falando, eu acho que eu sempre dou o máximo de mim para fazer bem feito, entendeu, Jansen? O que eu tiver que fazer, se eu for, sei lá, amanhã ou depois ter que pintar essa parede, eu vou pintar da melhor maneira possível. E eu sempre me esforcei para. E eu adorava dar aula, né? Adoro, gosto da aula. Então eu sempre me esforcei para fazer o melhor pelos meus alunos. E era um momento que eu dava aula e lutava. Então eu treinava muito com meus alunos, coisa que eu aprendi também com você. Você treinava com a gente sempre. E eu treinava muito com meus alunos. E treino até hoje. E isso eu acho que fez o desenvolvimento deles. Eu, assim, mal ou bem, você treina com o aluno, você está corrigindo ele em todo momento, você está tendo contato direto, entendeu? E muita gente ali na própria Gracie Barra, eu nunca fui professor da Gracie Barra, mas esse tempo todo que eu dei aula em outro lugar, eu treinava de manhã na Gracie Barra. E durante muitos anos da minha vida, eu só dei aula segunda, quarta e sexta, porque o clube do Novo Leblon era só segunda, quarta e sexta. Terça e quinta era o Edgar, com o judô. Então, o que eu fazia terça e quinta? Aula particular e eu treinava na Gracie Barra.
Então, muita garotada da Gracie Barra também me via assim como um líder ali, apesar de eu não ser o professor, né? Oficial, mas eu ajudava ali nas aulas, É etc. porque é uma reação natural entre os próprios alunos quando um cara começa a se despontar no treino, a ganhar de todo mundo, a ser um melhor no treino, a tendência é que os alunos comecem a olhar para você como falar, pô, ele é o melhor dessa Sim. classe. Então começa a te ver de uma forma um pouco diferente de somente um parceiro de treino. Ele vai começar a te perguntar, pô, como é que você faz isso? Então, sem querer, quase que querendo, você começa a se tornar um professor pela forma que você está ficando tão bom, os alunos começam a, porra, quero ficar bom que nem o gordo. E Exato. pô, aí você acabou abrindo a sua academia. Foi legal, ali no Largo da Barra, se eu não me Sim, engano, né? em 2007 eu realmente abri a outra, eu já tinha uma no Novo Leblon e abri aquela outra ali que é perto da minha casa. E foi o momento que eu realmente me desliguei da Gracie Barra ali, que o Carlinhos já não estava mais no Brasil também. E acabou que o Carlinhos, na realidade, não ficou muito contente de eu ter aberto uma academia, outra, né? Eu já tinha uma, mas ele não ficou contente de eu ter aberto a minha outra. E eu acabei me desligando da Gracie Barra. Mas, pô, como é que foi as pessoas? Porque, pô, todo mundo que eu conheço, cara, pô, só tem elogios a dar a você da época que treinava com você ali. E, pô, eu vi, teve uns alunos seus que, pô, vieram aqui na academia, os faixa azul, faixa roxa. Tem um até que tem o mesmo nome que eu, É, Jean, se eu não me o engano. João e o Pedrinho Machado. Porra, meu irmão, Os os caras dois, os duros moleques pra são os monstros. cacete. Falei, porra, azul e É, roxo. Falei, meu irmão, esses moleques vão ser campeão mundial. E foram. o Pedro, Pô, o Pedro já foi campeão mundial duas vezes, eu acho. Tá de faixa eu vi, marrom agora. também foi lá, o Celcinho foi lá também. Porra, só Sim. casca grossa. Eu falei, meu irmão, como é É, que, como é que foi assim, pô, porque tem muita gente conhecida aí que foi aluno seu, a maioria deles fala, a maioria não sei se sim. fala, treinou contigo. Como é que é isso, cara? Porque você formou Então, vários já, campeões. como eu falei, acho que é o acúmulo de algumas coisas, né? Uma que eu gosto de dar aula, eu gosto de competir e eu sempre incentivei, assim, eu não, cara, 90% dos meus alunos não competem, mas quem compete, eu apoio. Apoio e vou lá. E eu sempre fui árbitro, né, em competição também. Então eu estava nas competições. E eu acho que isso ajudou muito, eu estar 100% envolvido e eles me verem competindo também durante esse tempo todo, acho que fez eles se espelharem de querer competir. Eu tive gente de outras academias, como vamos dizer, o Braga Neto. O Braga Neto é 10, 11 vezes campeão mundial. Ele não é meu aluno desde novo, ele chegou na academia de faixa marrom já. Um garoto, 17 anos, mas faixa marrom. E foi a mesma coisa, o Braga Neto ele veio treinar MMA na Gracie Barra. Mas ele se ficou muito próximo de mim com o jiu-jitsu. Ele foi treinar jiu-jitsu comigo. Entendeu? O jiu-jitsu ele treinava sempre comigo e MMA na Gracie Barra. E a gente ficou, pô, muito meu amigo até hoje. E Você lembra assim monstro. alguns nomes de alunos seus que você deu a faixa preta? Cara, assim, já, vamos dizer, dos que são campeões aí mundiais, etc. Tem um cara que tem até uma passagem de guarda com o nome dele, que é o Renato Miragaia, mas O eu dei a Miragaia. preta para ele, mas ele foi campeão mundial na marrom 2 vezes. Eu O lembro dele, eu Celcinho, o lembro dele. Celcinho é 6 vezes campeão mundial, o Braga Neto, como eu falei, é 11 vezes campeão mundial. A Kira não é minha aluna desde nova, mas treinou comigo ali bastante tempo. Eu treinei ela mais com a DCC, porque a Kira começou mesmo os primeiros passos no jiu-jitsu com soca, se não me engano. E ali na Gracie Barra e com o Renzo, tudo. Treinou comigo ali um pouco. Você que deu a faixa preta para ela? Não, não Ah, fui eu, não. não, Acho que foi o Renzo, cara. Eu dei a faixa preta pro Robicinho. O Robicinho veio Robson. treinar comigo desde a faixa roxa, né? Ele morou em São Paulo com o Raio um tempo. Quando ele veio para o Rio, ele veio morar comigo. Um cara que é meu faixa preta, cara, que é o meu professor, hoje é o meu professor oficial no Rio, ali no Brasil, é o Rabicó. Você deve lembrar dele, era Lembro, fortinho assim. lembro. O Rabicó competiu só até a roxa, foi campeão brasileiro. Depois ele parou de competir,
que ele, acho, não sei se ficava muito nervoso, etc. Mas ele é o formador dos campeões ali do Novo Leblon, entendeu? Essa garotada, os Machados, o Gabriel, essa garotada toda do Novo Leblon ali, eles treinam com o Rabicó até hoje ali, muito, entendeu? Pô, legal, cara. E, pô, eu me lembro que eu fui dar um seminário na academia do Gordinho, seu irmão, e acho que eu comentei com ele que eu recebi um chamado para ir para Abu Dhabi. E que era para, você acha que ia ser diretor, ser instrutor lá. E eu comentei com ele. E eu me lembro que eu até falei com o Renzo, mas eu acabei que eu não fui, porque eu tinha. Pô, para mim eu já estava tão estabilizado aqui nos Estados Unidos. Sim. E, pô, para mim, vamos dizer assim, feliz surpresa, pô, você foi, pô, convidado. Pô, como é que foi isso, cara? Sair do Brasil e morar 2 anos e meio em Abu Dhabi. Então, como é que já. foi esse choque de lá? Cultura, né? Vamos lá, é uma coisa que eu não imaginei, nunca imaginei. Eu tinha 3 alunos meus morando lá, né? O Kim, que é o filho da Karina, Karina, irmã do Daniel. O Rafael, que é o filho do Ricardo. E o Felipe. Eram 3 alunos meus que moravam lá. E eu, assim, 2 eu até indiquei, mas os outros, eu falei, pô, vocês estão malucos, ir para Abu Dhabi, etc. Pô, lá... Bom, me pegou no momento que eu estava para sair do Brasil. Eu estava vindo morar na Califórnia, em 2015. 2014 para 2015, eu estava me mudando para a Califórnia. Eu tinha dado entrada no meu visto, do Brasil ainda, mas eu dei entrada no meu visto de trabalho, tinha sido aprovado e eu estava esperando a carta. E eu nunca fui a Abu Dhabi nem para visitar, nunca tinha ido. O Júnior Ciência, que era um dos líderes lá na época, o José Júnior, ele tinha vindo fazer um camp para o ADCC comigo, que ele gostou de treinar comigo, etc., uma vez que a gente treinou lá na luta do Renzo, e ele veio fazer um camp comigo. Minto, eu falei que nunca tinha ido a Abu Dhabi, eu tinha ido na luta do Renzo com o Matt Hughes, foi a única vez que eu fui, passei uma semana lá. E eu conheci o Júnior Ciência lá. Eu já conhecia, mas fiquei mais próximo. Aí o Júnior me ligou, falou assim, Júlio, gordo, pô, a gente está pensando nos nomes aqui para fazer um summer camp aqui. Você quer vir para cá, para Abu Dhabi, fazer um summer camp de 1 mês? Eu falei, pô, Júnior, obrigado pelo convite, mas não dá, cara. Eu estou aguardando uma carta. Assim que a carta chegar, eu me mudo para Califórnia. Ele falou assim, pô, mas você não quer nem ouvir a proposta? Eu falei, Júnior, se a carta chegar amanhã, eu me mudo amanhã. Eu estou só aguardando a carta. Porque já estava aprovado o visto, né? Ele falou, gordo, mas é só 1 mês, cara. Vem pra cá, a gente te dá, sei lá, X, não era nada demais, $10 mil. A gente dá $10 mil, você fica 1 mês aqui dando aula pros garotos. E, pô, vai ser legal a experiência. Eu falei, mas o que é para fazer? Daí eu falei, o que é para fazer? Ele falou, você vai vir, você vai dar aula de manhã e de tarde para um grupo de 30 garotos, aula de competição, de jiu-jitsu, do que você gosta de fazer o que você quiser. Aí, pegou uma época que meu filho estava com 16 anos, eu falei, ô Júnior, fala com o teu chefe aí se meu filho pode ir comigo. Se meu filho puder ir comigo, eu vou. Mas daí depois, antes de ligar o telefone, eu até falei brincando. Eu falei, não, eu tô brincando, eu vou até sem ele, mas fala aí com o chefe. Cara, passou 10 minutos, o Júnior me retornou e falou, gordo, tô comprando a tua passagem do teu filho. Eu tomei um susto, né? Falei, porra, mas daí eu falei, também é uma boa oportunidade pro meu filho treinar com a garotada da idade dele, para ele ver, né, cara, um país diferente. Essa oportunidade de viajar pelo jiu-jitsu é muito bom, né, cara? É muito legal. Porra. Aí eu fui. Assim, isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira eu estava embarcando. Aí embarquei lá, cheguei lá. Era basicamente isso, era um summer camp, né? Era as férias de verão da garotada e eles tinham um treinamento, como é que é o nome? Intensivo, né? De 2 vezes por dia, etc. Aí cheguei lá, eles tinham chamado eu e o Ramon Lemos, que eu nem conhecia também. Conhecia, assim, de competição, mas não era meu amigo, nada. E a gente nem se falou. Eu cheguei, acho que um dia antes dele, ele chegou também. Não se falou, que eu digo antes, né? Eu não sabia de nada. E, bom, aí chegou lá, o cara falou isso, ó, o Gordo vai dar aula em Abu Dhabi e o Ramon vai dar aula em Alain, que tinha um grupo forte em Alain também, um grupo em Abu Dhabi. Falei, beleza.
Gordo, você vai ter fulano, beltrano, ciclano de ajudante. Aí o Kim ficou até meu ajudante, né? Como já era meu aluno também, meu amigo, tudo. Praticamente família, né? É família, né? E fiquei dando aula. Primeira semana, segunda semana, no final da segunda semana, o Júnior me convidou para dar uma aula pro coronel, pro Abdumanã, que é o responsável, né, lá pelo projeto. Ele é o presidente da federação, que seja, e tudo. Aí eu fui dar uma aula private, né, uma aula particular para ele, ele era faixa roxa, a gente treinou. Basicamente, eu dei um treino com ele, corrigi ele algumas coisas. Legal. Fui para casa. Isso foi numa terça, na quinta-feira o Júnior repetiu. Falou, Gordo, ele quer repetir a aula, ele gostou. Falei, vamos lá. Assim, isso não estava nem incluído, eu nem cobrei a aula, entendeu? O Júnior falou uma aula para o patrão. Falei, vamos lá, dar uma aula para o patrão. Dei a outra aula. Quer dizer, não estou nem falando que não cobrei, eu digo assim, estava no pacote, né? Certo. E eu comecei a dar umas aulas também para aqueles garotos, para o Feyson, para o Numa, no Palácio de manhã. Sei. Na segunda semana eu já comecei a dar aula para eles no Palácio de manhã, junto com o Cid lá e com o Alex Negão. Aí na terceira, o cara marcou mais uma terceira aula. No caminho que o Júnior foi me buscar, o Júnior estava dirigindo para mim, né, lá. O Júnior falou, pô, Gordo, o cara vai te fazer uma proposta para você vir morar aqui. Porra. Eu ri, né? Eu falei, pô, Júnior, obrigado, cara, mas como eu te falei, eu tô me mudando para Califórnia, etc. Não tem como. Porra, Abu Dhabi, não passa isso na minha cabeça. Juro, não passava. Aí o Júnior falou, pô, posso te dar um conselho? O Júnior é um cara bem legal, um garoto bem consciente, assim. Eu falei, fala. Ele falou assim, independente da proposta que ele fizer, você fala para ele, vou pensar. Independente. Se ele te oferecer 10 milhões, você fala, vou pensar. Se ele te oferecer R$1.000, você fala, vou pensar. Fala, vou pensar e pensa. Aí depois você responde. Eu falei, ok. Aí eu cheguei lá, nesse terceiro dia, a gente treinou, cara, 5 minutos. E ele acabou, assim, rolamos 5 minutos, ele deu aquela cansada e falou, então, eu queria te fazer uma proposta para você ficar aqui. Os garotos gostaram muito da tua aula, eu estou gostando do teu trabalho. Na realidade, ele nem viu o meu trabalho, né? Foi 2 aulas ali que eu dei para ele. E eu queria te fazer uma proposta para ficar aqui. Daí eu falei, eu tô de mudança para Califórnia. Expliquei para ele. Sem jogo duro, mas expliquei para ele que seria difícil, etc. Ele falou assim, mas... E ele me mostrou um projeto muito legal, de realmente montar um time, montar uma seleção, de melhorar a vida das pessoas. O investimento deles, não só financeiro, mas o investimento de tempo, de financeiro, de tudo deles é muito grande no jiu-jitsu, é uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com a estrutura que eles têm lá, de academias, etc. Você, aquela aula para 3.000 alunos, foi você que deu, né? Eu dei junto, foi eu, o Carlos Henrique, o Tá no Ramon, Guinness Book? Tá no Guinness Aquilo foi Book. logo que eu cheguei lá, cara. Aquilo foi 3 meses depois que eu cheguei lá, ou 2 Maior meses. aula de jiu-jitsu do mundo. Então, mais de 3.000 tipo, alunos. e com certeza tinha um salário bom. Ninguém se muda e muda um rumo da vida se não tiver uma garantia financeira. E ele me ofereceu um salário, etc, etc. Me perguntou o que eu ia fazer na Califórnia. Eu falei que ia dar aula de jiu-jitsu, mas eu, na real, não tinha nada certo na Califórnia. Eu estava me mudando para alugar uma sala e montar. E foi uma época, cara, tudo meio com uma coincidência. O dólar tinha disparado para 4. Foi a primeira vez que o dólar tinha ido para 4. E eu ia viver na Califórnia com o meu dinheiro do Brasil. Então ia ser difícil, né? Apesar da minha academia estar muito bem no Brasil, na época eu estava muito bem no Brasil, a diferença é muito grande. Dividido por 4. Bom, aí eu voltei para casa, liguei para a esposa, falei resumidamente para ela, pô, eu preciso ir aí conhecer, não sei, parará, piriri, pão duro. E eu e ela chegamos a um denominador de fazer uma contraproposta para ele. De alguns detalhes, entendeu? Uma moradia, porque ele tinha me oferecido, quase todo mundo que vai para lá tem moradia, etc. Ele tinha me oferecido um pacote direto. Aí eu fiz uma contraproposta para ele, nada demais assim, mas eu fiz tipo assim, cara, é isso. Se não quiser, tchau, entendeu? Mas falei educadamente. Aí eu falei, isso. Aí ele falou assim, pode assinar o contrato amanhã. Aí eu congelei, né? Falei, caralho, assinar o contrato.
E foi basicamente isso. Eu voltei para o Brasil para pegar minha esposa e resolver as coisas no Brasil. E um mês depois me mudei para lá, cara. Foi muito bom, a Dois experiência anos, muito boa lá. 2 anos e meio. E depois de Abu Dhabi, você foi para Para Miami, Flórida. né? Para É. Flórida, né? Sul da Acabou que Flórida. nem veio, acabou que nem veio para Califórnia, foi para Flórida. Então, quando acabou meu contrato lá, eu estava nessa também. Vou para Califórnia, não vou. E, bom, pintou um negócio aqui de uma academia com meu irmão. Meu irmão estava com um sócio, ele tinha 2 academias, estava se desfazendo e ele praticamente passou a parte dele para mim. Eu não conhecia o negócio, não sabia o que era, mas foi aquele impulso, né, de ficar perto da família também, do irmão e Ah, tudo. legal, pô, legal. Bacana ver o E gordinho, acabei você caindo aqui. próximo. O Pô, que me gordo, agrada aqui, o clima é bom, tem várias pô, coisas aí boas parece aqui. muito o Brasil aí, cara. É mais parecido com o Brasil aí do que aqui. Para te falar a verdade, o que eu sinto um pouco de falta aqui no sul da Flórida é de americano. Tem muito sul-americano. Eu gostaria que tivesse mais americano. Engraçado, né? Muita gente fala, é muito cubano, né? Muita gente de Cuba, né? Aqui tem muita venezuelano, cubano, muito sul-americano e Centro-América também, né? E, pô, gordo, tem alguma, vamos dizer assim, o que que o jiu-jitsu representa para você? Jean, como eu falei, o jiu-jitsu representa para mim hoje tudo, né? Assim, independente do. Eu não sei o que eu seria se eu não fizesse jiu-jitsu, eu não sei o que eu faria. A nível de, eu ia ser médico, ia ser advogado, não sei. Eu não sei, realmente não sei. Eu não penso nisso. O jiu-jitsu é da onde eu tiro meu sustento, o meu dia a dia, minha saúde, a maneira que eu penso. Cara, toda hora eu me pego pensando em qualquer coisa extra jiu-jitsu, eu estou pensando no jiu-jitsu, entendeu? Tipo, esse momento que a gente está vivendo agora, eu estou pensando exatamente isso. Estou tomando um amasso da vida, né? Estamos sendo finalizados, mas com É aquela isso aí. esperança, vou sair, vou Vou pegar esse sair e dia vou dar a de volta peito. por cima. Mais É, ou menos pô. por aí. E quem é Roberto Lima? Ou seja, quem é o gordo? Cara, eu. Vamos lá. Eu procuro ser. Eu não sou perfeito e ninguém é, mas eu procuro ser a pessoa mais honesta que eu puder. Eu tenho se eu te falar o que eu tenho para minha vida, eu não faço para os outros que eu não gostaria que fizesse para mim. Isso é a coisa mais importante da minha vida. E eu acho que se todo mundo pensar assim, tudo vai melhorando, entendeu? Então, eu sou um pai apaixonado pelos meus filhos, um cara de família. Sou casado há 26 anos. Eu acho que 27, fiz agora 27. Se pegar minha esposa pegar falando que é 26, ela vai dar uma bronca aqui. Assim como você também, que assim, é uma coisa que eu me lembro, você casou novinho. Eu fui no teu casamento, teu e do Johnny. Irmão, tu tava Vocês lá, casaram pô. novinhos. Vou E fazer, tenho 32 anos, tu tá me pegando. eu casei, eu casei com 23 anos, peguei minha faixa preta com 23 anos e 22 anos. E é isso, cara. A minha vida é família e jiu-jitsu. Pô, eu acho que eu tenho que dar um complemento. Eu sei que o gordo falou pouco, falou bem a respeito de quem é o gordo, E mas meus eu tenho que amigos, cara. Eu tenho muitos amigos bons, assim, muita coisa. eu tenho, Amigos que são como família, que são como vocês, seus irmãos e outros daí. eu tenho que dar um complemento. Eu acho que todas as pessoas que a gente conhece na vida, a gente conhece porque tem que conhecer, não é um acaso. Então, pô, quando você começou a treinar e eu mudei a academia, você veio comigo, mas também treinava lá com o Carlinhos, tinha o Renzo, tinha um monte de gente. Então, pô, todos esses anos eu tinha você, e tem até hoje, como pô, parte da minha família, era o braço direito, era o braço esquerdo, estava sempre ali porque deve dando sempre o suporte, sempre presente. Fico muito feliz de ter contribuição
de ver esse desenvolvimento seu. Eu acho que nenhuma pessoa nesse mundo todo de jiu-jitsu que eu falo tem alguma coisa ruim a dizer do gordo. Tanto os supostos inimigos quanto os amigos só tem coisa boa a dizer para você. Então, cara, você é um cara que por onde passa, você deixa, vamos dizer assim, uma impressão, você deixa, vamos dizer assim, uma estrada para que o próximo venha e siga o caminho. Eu acho que você não só faz parte da história, você criou a sua própria história, você tem o seu próprio nome no jiu-jitsu hoje. Se formos ver uma enciclopédia de jiu-jitsu, pessoas que influenciaram, tiveram uma grande mudança na vida de várias pessoas, você, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E, pô, cara, fico muito feliz mesmo, orgulhoso de ter participado e convivido muitos anos com você e de ver toda essa sua evolução, Gordo. É muito legal, assim, é uma coisa que não tem preço, de você ver um aluno seu se transformar, ou ficar maior, muito maior do que ele podia imaginar, maior que você, maior que tudo. Então é muito legal a gente, lá no começo, a gente não tem noção. Mas eu acho que, pô, a sua lealdade, pô, a sua honestidade, isso aí, pô, é uma coisa assim sem preço. Torço muito e sempre torci para todos vocês que eu tive a oportunidade de dividir o tatame, que, pô, consiga tudo que você quer mais um pouquinho. Porque eu acho que muitas coisas que a gente sonhou na vida em conquistar, a gente já conquistou. Então a gente está numa fase de criar sonhos novos. Então eu fico feliz do jiu-jitsu ter te dado essa alavanca de você poder passar dessa forma tão bacana, tão, ao mesmo tempo, de paz e guerra ali, porque todos os teus alunos são pessoas sensacionais. Estão prontos para a guerra, mas são pessoas educadas, pessoas tranquilas. Então isso tem a ver com a liderança. E, pô, eu esqueci, mas eu vou te perguntar. Eu acho que foi uma coisa tão bacana que você fez, que aconteceu, que eu conversei com o Gordinho, no qual eu também sou parte, a criação do Ring. Que, para mim, foi resgatar, vamos dizer assim, aquela garotada toda, que, de uma certa forma, estava até por aí, meio, não vou dizer abandonada, mas meio solitária. De hoje em dia juntar e tornar, pô, sem dúvida nenhuma, agora é um dos times top que tem campeonato de jiu-jitsu, é a equipe Ring. No qual você... a ideia era basicamente essa, de uma galera que já era, tipo assim, cara, Tinguinha, pô, o Tinguinha, o Babalu, o pessoal aí da Califórnia, o Fábio, que era aluno do Ryan, o Soca, são pessoas que a gente, você, Gertinho, que né? Está junto, estamos juntos já. Mas nada oficial, né? Então, assim, é mais uma maneira de trocar, de estar mais perto e poder aproveitar mais a amizade e estar junto na competição mais, sei lá, ali. É mais um momento junto com os amigos, né, cara? É porque o que vale no final são os amigos, são essa conversa que a gente está tendo. Exato. São coisas muito valiosas na vida e que, de uma certa forma, você conseguiu resgatar. Muito bacana isso, cara. Pô, é uma coisa que eu até, com certeza, eu tenho que fazer mais, é ir aí, mais te visitar aí na Califórnia e... Pô, eu vou te visitar. Se eu não me engano, o Gordinho me chamou. Vem dar um seminário um tempão atrás. Vou sim, vou. É mal barato. Eu acho que faz a gente voltar no tempo. E, pô, no nosso tempo a gente só teve coisa maneira, cara. Só teve vivência, coisa boa, para preparar a gente para a vida. Então, pô, Gordo, parabéns, por muita saudade. E, pô, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu, cara. Pô, brigadão aí, tudo de bom. Valeu, um beijo na família. E, pô, vamos dar um choke nesse vírus aí, né, pô? Com certeza. Vamos ver esse começo do mês, a gente está abrindo tudo aí, voltando ao normal. Valeu, Gordo. Pô, um abraço, cara. Valeu, já. Obrigado. Fica com Deus, cara. Obrigado você. Abração, tchau. Valeu.